teve irmãos que pediram. Tá bom? Deixa eu deixar o bate-papo aberto aqui. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós te entregamos, nós te pedimos, nós clamamos a tua presença e o teu agir nessa noite, Senhor. Capacite-nos, dê-nos o dom do entendimento, abra a nossa sabedoria, Senhor, para que nós possamos compreender verdadeiramente os teus projetos para nós nesta noite. Nós clamamos verdadeiramente e confiamos. Vem, Espírito Santo de Deus, venha capacitando os teus filhos, venha capacitando, Senhor, venha iluminando, venha trazendo todos os teus dons, os teus carismas, Senhor. Nós pedimos, nós clamamos e confiantes, nós esperamos o teu falar no nosso meio. Vem, Senhor, dando-nos ferramentas para a santificação do teu povo, tanto a nossa quanto todos aqueles que dependem do nosso servir, do nosso ministério. Nós confiamos e esperamos. Nós sabemos que somente em Ti nós somos capazes. E por isso nós entregamos e acreditamos fielmente que a graça já nos foi dada. E confiando, Senhor, fielmente nesta graça, nós nos entregamos inteiramente ao Teu agir, ao Teu falar, à Tua sabedoria, aos Teus saberes, aos Teus conhecimentos, pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Qualquer dúvida, põe no chat ou abre o microfone. Eu estou com o fone aqui, vou ouvir, ou no chat eu leio. É bom que ainda sai no vídeo aqui o áudio. Então vamos lá. Ô Ana, sai da apresentação e entra de novo. Em nome de Jesus vai funcionar para você. O Thiago também saiu. Seguiu a mesma orientação. Vamos lá. O tema de hoje. Grupo de oração jovem. Quais foranias temos grupo de oração jovem? Nós temos grupo de oração jovem nas foranias aqui mais perto. Em Betim, que juntou as duas foranias para ter um grupo aos domingos. Nós temos na São Gonçalo, com Nova Vida. Nós temos também os Jovens Sarados, lá na Dani, lá em São Paulo da Cruz, Juventude Emanuel, lá em Birité, lá em Nossa Senhora das Graças. E temos um trabalho mais aprimorado com jovens aqui no Santíssima Trindade do Inconfidentes, mas não é um grupo de oração ainda GOG mesmo. Você vai entender por que ele não é. Então vamos lá. Grupo de oração jovem, GOG. Sempre aquela velha pergunta que eu começo, né? O que é? O que é o grupo de oração jovem? É um grupo que possui todas as características de um grupo de oração, onde vai ser realizado o ciclo carismático, vai ter manifestação dos carismas, oração em língua, vai ter batismo no Espírito Santo, vai ter tudo isso, cara. Né? Então vai fazer lá o ciclo, lembra do ciclo? Tem um ciclo carismático, né? Que a gente faz lá. Aí vai ter a oração, o louvor, e aí vai passar
pela oração em línguas, silêncio, escuta e volta para o louvor. Né? Mas a escuta, ela é importante nisso, porque é comum a gente ter ido em grupo de oração, não sei se vocês têm costume de ir em grupo de oração diferentes, mas aí você vai no grupo de oração, acaba a oração em línguas, o ministério começa a música. O ministério passa a palavra para o pregador. Não, tem que fazer um silêncio, deixa o Senhor falar. Depois que o Senhor falar, a gente continua. Então ele tem todos esses elementos. A oração espontânea, o ciclo carismático, a pregação querigmática, o batismo no Espírito Santo, os usos do carisma, a vida comunitária. Mas aí, esses grupos surgiram da necessidade de jovens, com demandas diferenciadas de horários e locais. Ele não surgiu para segregar um povo. Ele surgiu para atender uma demanda. Não é? Tipo, o pessoal que faz faculdade não pode ir ao grupo de oração durante a semana. Quem faz faculdade à noite. Ou seja, qualquer outro curso que a pessoa faça à noite. Então, nasce o grupo de oração jovem. Em horários alternativos. Sábado, domingo de tarde, domingo de noite, depois da missa, domingo de manhã, sábado de noite. Tem grupo de oração que reúne 10 horas da noite. Não sei se você já ouviu falar disso. Existe o grupo de oração jovem que reúne 10 horas da noite. 10h30 da noite. E aí vai até meia-noite. É um horário alternativo. E que o jovem pode ir. Porque ele pode ir para a festa. Se ele pode ir para a festa, ele pode ir para o grupo de oração. E aí nós vamos ver as principais diferenças do grupo de oração jovem. Primeira diferença óbvia. A linguagem. Como assim, Giovanni? A linguagem ela é voltada para o jovem. Você vai utilizar figuras de linguagem ou exemplos e até mesmo gírias ou forma de falar mais jovem. Não há necessidade de forçar algo. Não há necessidade de forçar algo. Mas, verdadeiramente, falar na linguagem do jovem. O meu, para variar, tinha caído. Só um minuto que eu vou avisar lá no grupo que a Dani está falando que removeram. Eu vou falar com ela para ela entrar de novo. Ninguém está removendo ninguém, é o próprio sistema. Glória a Deus, né? Voltou, né, Dani? Então, é essa a linguagem. A linguagem que vai atingir o jovem. Que vai falar com ele da realidade dele. Utilizar exemplos que façam parte da realidade do jovem. Né? Depois, o protagonismo juvenil. Como assim, Giovanni, protagonismo juvenil? Quem serve no grupo de oração jovem? O jovem. Pode ter algum adulto no meio? Pode. Mas é fundamental e primordial que se formem servos jovens para servir no grupo de oração jovem. E preferencialmente coordenado também por jovens. Então, olha aí, são diferenças. Outra coisa, ele é direcionado aos jovens que dele participam. Ele não é voltado para o público adulto. O adulto pode ir? Pode. Mas ele é o alvo? Não. Que ele se adeque ao que está sendo feito ali. Se ele não se adequa, que ele monte um grupo de oração misto para ele. Giovanni, você está sendo muito seccionista. Não. Não estou sendo seccionário nem dividindo ninguém. Eu estou dizendo que o grupo de oração jovem ele é voltado para o jovem.
As orações, as pregações, músicas, os temas, a vivência comunitária sempre são inseridas no contexto juvenil. Giovanni, o grupo de oração jovem, ele pode discernir uma palavra para pregar toda semana? E deve. Ele é um grupo de oração. Mas é preciso ter os olhos atentos para a realidade que aqueles jovens demandam naquele momento. Aí essa linguagem juvenil, ela tem suas importâncias dentro do grupo de oração jovem. Ele atinge diretamente o jovem, ele motiva-o a se engajar no grupo, ele atrai outros para a mesma realidade, e os jovens evangelizam outros jovens. Né? Lembra de São João Paulo II, um jovem evangeliza outro jovem. Pode ter algum adulto para pregar ou formar, mas sempre é importante vigiar para que o mesmo tenha identidade com a linguagem e realidade juvenis. Como assim, Giovanni? Por exemplo, eu vou levar para pregar no meu grupo lá um senhor que não consegue atingir o jovem com sua linguagem ou com seu jeito de ser. O que eu vou estar fazendo? Em termos assim bem simples de dizer, eu vou estar jogando pérolas aos potes. Por exemplo, às vezes ele tem uma linguagem muito rebuscada, com um vocabulário totalmente, né, altamente evoluído, mas que não alcança o jovem. Ou também, às vezes, não passa só pela linguagem, mas passa até pelo método. O jovem, ele exige método, ele exige uma organização, ele quer algo a mais. Então deve ter sua fundação discernida. Por quem? Pelo Conselho Arquidiocesano. Na realidade aí, quem que é que discerne? A coordenação forânea. Porque não dá para a arquidiocese discernir a fundação de 500 grupos. Não é? Deve ser cadastrado e acompanhado, como os demais grupos. Ele deve ser acompanhado. Todo mundo lá deve ir nas formações de ministérios. Tudo mesma coisa, possui uma estrutura mínima para ser considerado um grupo de oração e garantir sua realização. As reuniões semanais, que é a reunião de oração, um lugar definido, a coordenação, equipe de servos, reunião de núcleo, reunião de intercessão e, preferencialmente com tempo, um espaço e tempo para realizar seminários e perseverança. E depois, é claro, junto também o próprio incendeio. Pode formações, né? Voltados para aqueles jovens. Giovanni, o incendeio pode substituir um dia de sábado ou de domingo que acontece o grupo? Discirna isso. Porque o incendeio é voltado para quem já está no grupo. Não é voltado para quem vai pela primeira vez. Então, por exemplo, se você está realizando no dia do grupo, aí vai uma pessoa pela primeira vez, aí você, por exemplo, a pessoa tem tendência homoafetiva, e aí o tema é sobre homossexualidade, como é que você vai lidar com ele? Como é que você vai segurar? Ele não volta mais. Ah, Giovanni vai se converter. Amém. Mas a chance dele se converter sem ter experimentado o amor de Deus anteriormente, porque não vai dar tempo, é formação. A chance é mínima. Então vamos lá. Possui a mesma estrutura do grupo de oração misto, tem a coordenação, o núcleo, a equipe de serviço, os ministérios. O núcleo de serviço precisa reunir-se semanalmente para preparar a reunião, realizar a escuta do Senhor e o discernimento cotidiano das atividades do grupo. Os servos devem passar por uma formação básica da renovação carismática católica, buscar orientação e formações ministeriais, como qualquer grupo. Igual. Igual é que nem. Pode realizar encontros ou estudos em incendeios, com temas específicos para suprir necessidades formativas típicas da fase da vida juvenil.
de vida jovem. Eu sugiro que faça fora do grupo. PVP, afetividade, sexualidade, vocação, entre todos os temas já propostos para os incendeiros. Lá dentro do grupo, pode fazer? Pode, mas os temas mais generalistas. Temas mais específicos, faça separado, para o bem do seu grupo. Por quê? Porque se você fizer um tema bem específico, igual eu acabei de citar, você perdeu, você não ganhou. Por que existem os grupos de oração jovens? Essa pergunta é pertinente à fundação de qualquer grupo de oração. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, está querendo montar um grupo de oração jovem. Aí você faz a pergunta, por que existe o grupo de oração jovem? E aí a gente tem que lembrar do objetivo inicial, atender demandas específicas da juventude, para inserir no movimento carismático. Uma das condições é ter jovens, era uma, né? Com demandas de horários e locais diferenciados. Então, é a primeira condição. Outra condição, uma linguagem, abordagem e ambiente favorável para a acolhida dos jovens. Também são condições. Caso o grupo de oração misto lá naquela realidade não atenda, e é o que acontece em muitos lugares, monta um grupo de oração jovem. Como assim, Giovana? A coordenação não acolhe o jovem, não sabe lidar com o jovem, acha que eles são barulhentos demais, acha que eles atrapalham. Gente, porque existe isso. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu conheço história, eu contava para a Fernanda ontem, de uma coordenadora que falou que o grupo de oração dela tinha uns jovens que ficavam na escada da igreja e não entrava. E que aí um dia ela chegou na porta e falou assim, ou vocês entram ou vocês vão embora. E ela toda orgulhosa dizendo, e eles foram embora. Como se ela tivesse feito vantagem. Perdeu almas. Então esse tipo de grupo de oração, ele não consegue atender. Ele não vai conseguir. Então monta o grupo de oração jovem. Claro, não para ser o oba-oba da galera que fica na escada da igreja, mas que acolha aqueles jovens. E aí as perguntas para discernir essa fundação. Na paróquia já possui um grupo de oração misto? Segundo, na região de onde viriam os jovens participantes do grupo de oração jovem, como é a realidade quanto à disponibilidade de tempo? Como assim? Qual o horário que pode ser feito? Quem são os jovens que querem criar um novo grupo de oração jovem? Eles já pertencem ou pertenceram à RCC? Qual é a realidade deles? Eles sabem o que eles vão fazer? Eles sabem o que é um grupo de oração? Eles sabem a manifestação dos carismas? Eles conhecem o ciclo carismático? Eles têm ministérios? Como seria a primeira equipe de serviço deste grupo de oração jovem? Passaram pelo processo formativo da RCC? São frequentes nas formações ministeriais? Lembrando que nenhuma dessas perguntas, sendo negativas ou positivas, ela pode impedir de abrir. Mas aí o acompanhamento vai ser diferenciado. Por exemplo, se eles não têm essa formação, se eles não têm isso aqui, vai lá, realiza um seminário de vida, o aprofundamento de dons, experiência de oração, a perseverança, e depois da perseverança, manda esse povo para a escola permanente de formação e nasceu o grupo. Com 2 anos você consegue fazer um grupo nascer. Até o Zé Carlos contava isso, que ele fundou um grupo assim. Começou com seminário, experiência de oração, aprofundamento de dons. Falou, quem quiser servir, nós vamos fazer a perseverança. E aí ele e mais 2 pessoas foram conduzindo o grupo, e aí foi acontecendo. Aí, é claro, para montar, alguém da forania vai ter que se disponibilizar a estar lá para fazer esse acompanhamento e ensinando a fazer tudo. Depois que terminar todo esse processo básico, aí deixa o grupo caminhar. E aí depois vai cadastrar. Ele não cadastra de cara, não. Então esse discernimento deve ser pautado na oração, na escuta profética, na leitura natural dos cenários. Por exemplo,
Se a pessoa está querendo montar um grupo só por divisão com relação a outro grupo, não é interessante. Vamos trabalhar a cura, o perdão, qualquer outra coisa que possa ajudar. Quem deve pastorear o grupo de oração jovem? E aí essa resposta vem para o Paulinho, para a Dani, para qualquer irmão que esteja aqui ouvindo. É a coordenação arquidiocesana. Para a Claudênia. Ela é responsável por esse serviço. No caso, o conselho. E passa pelos forâneos. Com Deus, Paulo. Deus abençoe. Ela delega essa função a outras pessoas. Então, essa coordenação, ela passa para os forâneos. E aí, nesse processo, qual é o mais lógico? Quem que vai acompanhar no fim das contas? O Ministério Jovem. Então, o pastoreio mais próximo é por conta do Ministério Jovem. Ele vai pastorear. Claro, a coordenação forânea, o núcleo forâneo, vai estar sempre ali, vai ter que estar a par do que está acontecendo, mas o acompanhamento mais próximo fica por conta do Ministério Jovem. E aí os servos devem estar em comunhão com os ministérios que atuam também. Por exemplo, se tem um músico lá, ele vai estar em comunhão com o Ministério de Música da Forania e, consequentemente, da região e da arquidiocese. Se tem uma formação, participar. Se tem um congresso, igual a gente vai ter dos jovens, participar. E as diferentes experiências eclesiais. Como assim? Os grupos de jovens carismáticos que não estejam ligados ao movimento por diversas questões. Por exemplo, é comum às vezes a gente ir pregar em algum grupo de jovem que vive os carismas, que gosta da pregação, que gosta da música, que gosta do louvor, ora em línguas, mas aí você olha, não está ligado ao movimento. O que fazer com isso? Estar perto. Né? A gente pode ajudar fraternalmente, mas a gente não tem responsabilidade de pastorear esses. A menos que eles queiram se ligar. Falar assim, nós queremos nos cadastrar, nós queremos entrar, como é que a gente faz? Beleza, a partir daí a gente começa a pastorear mais de perto. Tirando isso, não é da nossa responsabilidade. Não é da nossa responsabilidade, por exemplo, pastorear a crisma. Não, enquanto Ministério Jovem, não. Enquanto pessoa, a gente vai ajudar, a gente vai fraternalmente ajudar, inclusive levar a palavra, a gente vai pregar, ser presença, a gente vai fazer a diferença lá, ser até catequista, mas não é o Ministério Jovem. Entenda isso. São outras realidades da juventude. Ah, Giovanni, eu posso pregar no EJC? Pode, se eles te chamarem. Claro que você pode pregar. O meu nome estava para um 5 EJC esse ano aí. Deus sabe todas as coisas. Não era para eu pregar, né? Porque não teve nenhum. Mas Deus sabe. Os grupos que não pertençam e nem manifestem o mesmo carisma, é preciso haver respeito e amor fraterno. Talvez até trabalhos articulados em comunhão. Por exemplo, teve o DNJ domingo. Eu estava lá. Da Rença. Paulinho conhece quem é responsável, aquela coisa bem organizada, né? O Tiago estava lá, bem organizada. Mas a gente vai lá e faz presença. Tenta ajudar do jeito que dá. Aí ele ainda fala assim, ele falou assim, não, mas é tranquilo. Eu falei, igual, mas o jovem gosta de coisa mais bem organizada, viu? E tirei o meu da reta. Então, como pastorear esse grupo de oração jovem? Após a aproximação, segue-se as seguintes perguntas. Primeiro, como o grupo de oração está cadastrado na Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte? Caminha em unidade com a forania? Tem sido acompanhado? Quem? Onde? Quando? Possui identidade carismática? Ou essa identidade está um pouco perdida? Qual a razão? E aí, a partir dessa pergunta, nós vamos falar. Tem identidade, mas está perdido. Quer recuperar? Qual a razão de ter perdido? Às vezes eles querem ser PJ.
Uai, são outras experiências eclesiais. E a gente não tem que impor. Este grupo conhece o Ministério Jovem? Compreende nossa missão? Como se relaciona com o Ministério? Aí você começa o trabalho. Se ele não é cadastrado e possui desejo dessa unidade, estabelecer o contato, criando aproximação, primando sempre pela amizade, unidade nos trabalhos de evangelização da juventude, aí com zelo, paciência, orientar o grupo, caso desejam, ao cadastro, também orientar para formar, realizar essa aproximação com a coordenação local. É importante ter em mente que não tem uma emergência em cadastrar, principalmente um grupo de oração jovem. Por quê? Às vezes é coisa do momento. E aí você faz um cadastro para um grupo que depois de 2 meses vai acabar. Então é melhor dar um tempo de amadurecimento para eles, fazer a formação querigmática, como eu disse, fazer tudo aquilo lá. Depois que eles estão prontos, aí falar assim, ó, vocês querem? Aí vocês continuam. Vocês estão capacitados para isso. E aí para o grupo cadastrado, já é cadastrado, né? Ter cuidado de pastor. A gente já viu como é que é o pastoreio, a importância do pastoreio, ser amoroso, zeloso, dedicado, atencioso, saber o que precisa, o que a ovelha precisa, se a ovelha sumiu, enfim, zelar pela unidade, ter paciência com a idade e realidade. Não é? É muito comum os jovens que já passaram um pouco mais da juventude não ter paciência com os jovens de 16 anos. Paciência. Você já teve 16 anos. Aí sempre vai falar assim, mas quando eu tinha 16 anos eu não era assim. Palavra de maldição. Mentira. Que às vezes era até pior. Levar sempre a perseverança e a constância. Ou seja, participar sempre, levá-lo a continuar. Se tem congresso, que participe do congresso. E isso aí. Exigir a participação nas reuniões ordinárias. Quais são as reuniões ordinárias? A que tem na forania, todo mês, e as que tem uma vez por ano ou 2 vezes por ano na arquidiocese. E as extraordinárias, que são as de eleição. Né? As de eleição. Essas são chamadas extraordinárias. Que geralmente é só para os coordenadores mesmo. O coordenador é que pega a bomba. Exigir participação nas formações e encontros da renovação carismática e dos ministérios. Não só o Ministério Jovem, mas todos os ministérios. Se tem pregador, ele vai para a pregação. Por isso, inclusive, a necessidade de que o Ministério Jovem, na forania, não realize a formação no mesmo dia dos outros ministérios. Até que tenha algo totalmente organizado, que tenha uma pessoa específica responsável. A partir daí, pode ser até no mesmo dia. Porque o foco daquela pessoa que é responsável naquele dia é o Ministério Jovem. Mas, atualmente, quem vai assumir o Ministério Jovem é músico. Aí ou ele vai para a música ou ele vai para o jovem. E aí? Ser presença, sempre que possível. E a transição do grupo para o grupo de oração misto. Porque tem grupo de oração jovem que ele cumpre o seu tempo e ele não consegue absorver outros jovens. E ele acaba virando um grupo de oração misto. Existe. E as pessoas que estão lá têm que ter essa maturidade. Porque a juventude é uma fase que passa. Se a gente não conseguiu atrair outros, nós viramos adultos. Ou fecha o grupo e vai todo mundo para o misto, ou aquele grupo vira um misto. Né? Então é preciso criar servos com firmeza na vida nova no Espírito Santo, para serem frutos maduros em grupo de oração misto. Que eles sirvem em outro grupo de oração. Não tem importância. Mas que ele se torne servo. Então é preciso trabalhar sempre esse amadurecimento dos servos, no tempo certo. Era até o último tópico
daquela formação que a gente viu semana passada, que é a transição para a fase adulta. Não é? Não antecipar e nem postergar. O tempo certo. Né? E quando falamos do amadurecimento, não é estancar a alegria nem a força da juventude. Porque tem gente que pensa assim, agora eu sou maduro. Agora eu sou maduro. Não. É assumir responsabilidades, é compreender que há outros horizontes. É amadurecer mesmo. Consequentemente, a passagem para outras experiências eclesiais mais maduras se faz necessário. Às vezes vai ser até ministro, vai tocar nas missas mesmo, mas é importante formar que ele tenha consciência de poder ir para um grupo de oração misto. Então, não tem a proibição de um jovem adulto ou até um adulto fazer a evangelização da juventude. Estou eu aqui, está o Paulo aí, mas que seja como tal. Como assim? Com abordagem voltada para a juventude, com a linguagem para a juventude, não me fazendo igual, porque eu não sou igual. Eu não sou igual ao jovem. Eu sou adulto. E eu sei disso. E trabalhar para não perder esse vínculo anterior. Sabe? Principalmente após a formação acadêmica. E aí, às vezes o irmão continua ajudando, igual a gente tem tantos irmãos que passaram pelo Ministério Jovem, que já estão em vários outros lugares, vários outros ministérios, várias outras funções e continuam ajudando no Ministério Jovem. É mais ou menos isso, sabe? E para essa transição é fundamental que esse grupo de oração jovem tenha uma formação continuada para que os novos servos sempre sejam suscitados. Então olha lá o que eu falei. Se o grupo de oração estancou, não conseguiu entrar outros servos mais jovens, aí ele vai acabar, o próprio grupo amadureceu. E aí quando o próprio grupo de oração jovem amadurece, o que vai acontecer? Ele apodrece. Enquanto o grupo de oração jovem. Não é? Então sempre ter servos iguais ou melhores aos atuais, mais maduros e capacitados para formar novas gerações ainda melhores. Então dedicar-se na formação. Somente essa formação continuada, principalmente nesse itinerário ou em algum itinerário que vocês consigam contemplar as necessidades de cada fase, um processo de discipulado, é capaz de atender essa demanda e necessidade. Então, às vezes, por exemplo, tem alguma formação que é direcionada para quem já fez a formação anterior. Por exemplo, a pessoa já tem mais de um ano, só fulano, ciclano vai vir nessa formação. Aí você vai falar assim, mas o outro vai se sentir excluído. Não, vai falar com ele assim, depois que você fizer tal encontro, você participa. Por exemplo, alguém já se sentiu excluído por não saber o que é o FIG? Se o João Vitor tivesse aqui, ele falaria que sim. Mas por sem vergonha dele, porque teve vários para participar e nunca foi. Mas sempre tem a frase, o FIG só é vivido. Não tem como. Não tem como eu te passar. Então, aquilo que é voltado para quem já fez FIG, só vai ser voltado para quem já fez FIG. Fala assim, depois que você fizer o FIG, você participa. Paciência. Vai chegar a sua hora. E aí você motiva ele. Né? Que a formação ela é progressiva. E ele precisa ter aquela consciência. Ele precisa ter essa consciência. É isso mesmo, Tiago. Façam um FIG. Se eu explicar o FIG é a mesma coisa que eu dar um chocolate mastigado para você. Mesma coisa. Nojento. Então, formando novas lideranças e jovens capazes de assumir e dar continuidade aos trabalhos do grupo de oração jovem, há uma necessidade de formar os sucessores a quem passar o cajado. Eu tenho falado muito isso aqui, né, gente? Porque tem gente que acha que ele é o portador do conhecimento. Não. Você é transitório. Você tem que passar o conhecimento. Você adquire para passar. Você não adquire para mais nada. Só para passar.
Qualquer investimento no jovem é um investimento no que o Senhor tem feito através deles na igreja. A Michele Moran, ex-presidente do ICRES. O ICRES era o órgão mundial da Renovação Carismática Católica. Agora a gente já sabe qual que é o nome. Como é que é o nome mesmo? Agora me sumiu o nome. Caris. Né? Charis. CH. Então, é isso. Alguma dúvida? Alguma participação? Abra o microfone. Enquanto isso, eu fecho a gravação.